Você sabe o que são bibliotecas de anúncio? E já parou para pensar por que elas são importantes quando falamos sobre plataformas digitais? Então não sai daí, porque o Desinformante te explica. A maioria das plataformas de comunicação, como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, lucram com publicidade online. O modelo de negócios delas parte basicamente do tratamento dos nossos dados e venda dessas informações para anunciantes. Já falamos um pouco sobre isso no vídeo sobre economia da atenção que está aqui, e se quiser se aprofundar mais, é só clicar lá. O fato é que são esses anúncios publicitários que geram a maior parte das receitas dessas empresas. E eles podem ser anúncios que buscam vender determinado produto, impulsionar uma marca específica ou disseminar informações, disparar discursos e até moldar opiniões. Os anúncios são usados não só para aumentar a visibilidade de alguma publicação, mas também para tornar a entrega das mensagens mais precisa e assertiva, com a segmentação dos públicos, ou seja, a criação de públicos-alvo a partir dos dados obtidos pelas plataformas. Assim, os anunciantes conseguem direcionar para grupos específicos aquela mensagem. Por essas e outras funcionalidades, não é de hoje que a propaganda política é amplamente anunciada pelas redes sociais. Assim como as plataformas impactaram diretamente o mercado publicitário, elas também impactaram de forma significativa a produção de campanhas políticas. As propagandas partidárias hoje podem ser feitas em qualquer plataforma e alcançar milhões de pessoas em segundos através dos anúncios políticos. Algumas empresas, como o TikTok, possuem em suas diretrizes a proibição do que são chamados anúncios políticos, mas a maioria permite esse impulsionamento com algumas normas que são estabelecidas por cada uma delas. É importante a gente lembrar que as arquiteturas dessas redes sociais mediam e moldam o discurso público. Ou seja, os algoritmos e sistemas de recomendação ditam o que vemos ou não, e isso termina por moldar a nossa visão de mundo. Com os anúncios, isso não é diferente. O caso da Cambridge Analytica, no contexto da campanha presidencial dos Estados Unidos em 2016, mostrou como o microtargueamento, aquela segmentação de publicidade de acordo com o perfil dos usuários e a disseminação de informações falsas de cunho político impactaram na percepção dos eleitores sobre os candidatos. Com todo esse contexto, há um entendimento de que é necessária uma transparência significativa desses anúncios. Essa transparência viria pelas bibliotecas de anúncios. Elas são um espaço em que pesquisadores, jornalistas, sociedade civil e usuários em geral podem visualizar anúncios realizados nas plataformas digitais. As informações disponibilizadas vão variar de uma para outra. Podem ser desde informações básicas, como mais completas, trazendo o valor investido por determinado anunciante, a segmentação do público para aquele conteúdo, o número de impressões, visualizações, além do período que aquele anúncio foi exibido. No Brasil, a biblioteca de anúncios da Meta, por exemplo, permite que o usuário veja todos os anúncios em veiculação, com informações sobre quem é o anunciante e quando o impulsionamento começou. Sobre temas considerados sociais, eleições ou política, o usuário pode ver os anúncios veiculados nos últimos 7 anos, incluindo informações sobre alcance, quem financiou e os gastos. Pesquisadores, no entanto, denunciam que as plataformas disponibilizam dados incompletos e de baixa qualidade, mas destacam que a maioria das plataformas sequer oferecem esses mecanismos de transparência. Há um clamor geral para a indexação correta de todas as informações sobre campanhas publicitárias e que essas informações e esse conteúdo sejam disponibilizados de forma a serem passíveis de busca e de navegação. O acesso a esses dados, ainda que não considerados ideais, já permitir a identificação de anunciantes que promovem publicações com anúncios falsos, que você já deve ter visto nas suas redes sociais, aqueles sugerindo promoções imperdíveis ou até remédios milagrosos. O acesso às bibliotecas de anúncios também mostrou, por exemplo, como a Meta permitiu a veiculação de anúncios de cunho golpista após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, mesmo que isso fosse contra as regras da sua própria plataforma.
E esse acesso também permitiu a identificação desses atores que financiaram esse tipo de conteúdo. A transparência desses anúncios pode auxiliar, portanto, na remoção de incentivos financeiros da desinformação e no combate a esse ecossistema. Mas as bibliotecas ainda são, digamos assim, quase que voluntárias. Não há força de lei obrigando as plataformas a disponibilizarem esses conteúdos aqui no Brasil. E isso faz com que outros países tenham níveis de transparência maior que o nosso. Em 2022, por exemplo, a transparência dada aos anúncios políticos pelo Google se restringia à esfera federal, não alcançando políticos estaduais, o que já existe em outros países. Esse tema da transparência já foi tratado na União Europeia. O Digital Service Act, a Lei de Serviços Digitais de lá, traz uma previsão sobre isso, destacando que as empresas devem assegurar o acesso público a repositórios de anúncios publicitários exibidos para facilitar a supervisão e a investigação dos riscos emergentes que decorrem da distribuição de publicidade online, por exemplo, em relação a anúncios publicitários ilegais ou técnicas manipuladoras de desinformação e impacto negativo real e previsível na saúde pública, na segurança pública, no discurso civil e na participação política. No Brasil, esse tema vinha sendo debatido no PL 2630, conhecido como PL das Fake News. Ele buscava regular as plataformas digitais, mas não foi apreciado pelo Congresso Nacional. No entanto, apesar de não termos uma regulação aprovada, em 2024 as plataformas têm uma camada extra de obrigações sobre a transparência de anúncios. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução de propaganda eleitoral, que obriga as plataformas a manterem repositórios de anúncios de consulta acessível e de fácil manejo, que permita realizar buscas avançadas nos dados desse repositório. Esses anúncios devem ser atualizados em tempo real e ter as seguintes informações: trazer qual o conteúdo anunciado, os valores investidos, os responsáveis pelo pagamento, o período de impulsionamento, as características dos grupos populacionais que vão compor essa audiência contratada e a quantidade de pessoas atingidas pelos anúncios. O TSE diz que esses anúncios que devem estar disponíveis nos repositórios são aqueles caracterizados como conteúdo político eleitoral, ou seja, aqueles que versam sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, pessoas detentoras de cargos eletivos, pessoas também candidatas, além de projetos de lei e o exercício de direito ao voto, além de materiais relacionados ao processo eleitoral como um todo. Esse é um passo importante para a transparência da propaganda política nas redes. Mas especialistas ouvidos pelo Desinformante reforçam que essa discussão sobre transparência da publicidade não pode ser restrita ao período eleitoral, porque existem conteúdos impulsionados e publicitários que afetam a saúde pública, que disseminam um discurso de ódio e afetam também a dignidade de grupos marginalizados. Ou seja, essa é uma discussão que precisa avançar aqui no Brasil. E aí, gostou de saber mais sobre bibliotecas de anúncio e a sua importância para a transparência do debate público? Então não deixe de comentar aqui no vídeo e compartilhar com alguém que você conhece. Ajude a disseminar informações confiáveis sobre desinformação.